Está começando agora o Momento Jurídico no Família Verzola Recebe. O espaço onde a informação vira poder, a dúvida vira esclarecimento e a justiça fica ao alcance de todos. Prepare-se para entender, se posicionar e agir, porque quem conhece seus direitos faz valer a sua voz. Olá, olha, minha dica hoje vai para as pessoas que lidam com as atividades do agronegócio. O que tem acontecido e que eu tenho observado, fazendo aqui uma projeção de futuro. A gente sabe que quem lida com agro passa por muitas dificuldades, porque ele está sujeito às pressões do mercado, está sujeito a intempéries da natureza, está sujeito a questões políticas que acabam influenciando na produção daquilo que ele faz, no valor daquilo que ele comercializa. Então eu queria aqui dar uma dica, principalmente por conta daquilo que a gente vê no nosso cotidiano, né? O pequeno produtor, aquele que de repente tem uma atividade lá mais voltada para a família. Muito cuidado quando for assinar um contrato, muito cuidado quando for fazer um financiamento bancário, porque às vezes são lhe oferecidas ali várias coisas que não constituem nenhuma benesse, mas na verdade vai representar para você muito mais ônus. Então, são contratos bancários amarrados na obrigação de contratar seguros. E o que a gente observa, já passamos por isso no Brasil, lá nos idos de 1995, um pouco depois do Plano Real, onde a agricultura passou por muitas dificuldades. Existem agricultores que continuam tentando sair das suas dificuldades desde aquela época. Se você hoje vai fazer um contrato, vai fazer um financiamento, não dê a sua propriedade de garantia assim, sem antes consultar um profissional da sua confiança. Consulta o seu advogado, vê com ele, analisa com cuidado, sem nenhuma pressa, porque às vezes é imposta no momento da comercialização. Não assuma obrigação que você não tenha condição depois de cumprir. Então eu vejo hoje aí produtor rural cuja propriedade era do tataravô e que hoje, motivado por essas questões aí, estão passando dificuldade na iminência de perdê-las. Então, vai fazer alguma coisa, o profissional do direito, o advogado, ele age melhor quando atua preventivamente. E às vezes as pessoas deixam para procurar a gente depois que efetivamente aquela situação já complicou. Tá aí? Essa é a minha dica, principalmente para essas pessoas e por essa comunidade que tem um valor espetacular e que representa muitas divisas para o nosso país. É a minha dica de hoje. Alô Franca, alô amigos telespectadores, sejam muito bem-vindos. No ar, mais um programa da série Família Verzola Recebe, como sempre aqui pelo nosso canal 3 da NET Claro. Pessoal, eu gosto muito de lembrá-los que você também sintoniza a gente através do nosso canal do YouTube, também através das nossas redes sociais. Isso mesmo, em todos esses canais você sintoniza o Família Verzola Recebe. E como eu estou feliz, pessoal, neste mês de maio, com a chegada dos nossos 18 anos no ar. 18 anos ininterruptos. A gente começou com uma ideia pequenininha lá atrás e aqui estamos há 18 anos, sempre trazendo conteúdos interessantes, profissionais dos mais destacados, assuntos realmente interessantes para serem mostrados aqui para vocês. Realmente uma trajetória aí que a gente se orgulha bastante de estar completando. Afinal de contas, são mais de 2.500 convidados que já passaram aqui pelos nossos estúdios. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que nesses 18 anos estiveram comigo e estão comigo até hoje, acompanhando o nosso Família Verzola Recebe. Obrigado pelos insights, obrigado pelas críticas que também fazem parte. E estejam sempre comigo aí, aqui no Família Verzola Recebe. Obrigado de coração, pessoal. E hoje eu estou trazendo um convidado realmente muito especial aqui em nosso programa. Antes de saudá-lo, eu quero mostrar um pouquinho do currículo dele. Olha só, advogado, professor titular da Faculdade de Direito de Franca, sócio fundador da Martus Sociedade de Advogados, nascido na cidade de São José da Bela Vista, filho de João Martus Galego e Zilda de Faria Martus, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, 1983, mestrado em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, 1993,
doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade del Museu Social Argentino, UMSA, Buenos Aires, 2011, doutorado em Direito pela FADISP, 2015. Professor universitário e coordenador. Olha, professor da UNAERP no período de 1984 a 1994, diretor e professor do curso de Direito da Unifran, onde ocupou diversos cargos administrativos entre 1995 a 2006, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da Unifran, de abril de 1998 a dezembro de 2006, professor da Libertas, Faculdade de Direito de São Sebastião do Paraíso, de 2006 a 2011. Não se percam, hein? Olha só, professor titular da Faculdade de Direito de Franca, aprovado em concurso público em 2007, autor dos projetos de pós-graduação Lato Sensu da FDF, autor do projeto do programa de mestrado da FDF, professor permanente do programa de mestrado da Faculdade de Direito de Franca, coordenador dos programas de pós-graduação, especialização e mestrado da FDF entre 2015 a 2025, coordenador de grupos de trabalho e palestrante em eventos nacionais e internacionais do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, CONPED, Itália, Espanha, Portugal, Argentina, Uruguai e Chile. Professor convidado da Universidade de Almeria, na Espanha, professor convidado da Universidade del Museu Social Argentino, orientador de dissertações de mestrados no PPGD-FDF, com ênfase em pesquisas interdisciplinares sobre direitos fundamentais, processo civil e políticas públicas. Pesquisador e líder do grupo de pesquisas sobre políticas públicas no Estado Democrático de Direito, registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Pesquisador associado ao Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito. Autor de vários livros, artigos científicos nacionais e internacionais, inclusive lançados no exterior. Minha nossa, que currículo o do nosso convidado de hoje, Dr. José Antônio de Faria Martins. Seja bem-vindo, doutor, como vai? Muito obrigado, Lucas. Muito honrado com o convite. Para mim é uma satisfação estar aqui nessa oportunidade, participando do Família Verzola. Eu que o conheço já de longa data, tendo sido um aluno que se destacou, né? Foi meu aluno lá na Universidade Franca. Justamente. E merece aqui todos os nossos aplausos por essa conquista de 18 anos ininterruptos no ar, por onde passaram aqui mais de 2.500 pessoas. Meus parabéns, sinto-me muito honrado e agradeço muito o convite por estar aqui nessa oportunidade. Eu que agradeço por você ter aceito o meu convite, doutor, uma pessoa que eu estimo muito, como você mesmo disse, foi meu professor no curso de Direito da Universidade de Franca. E assim, quando a gente faz uma faculdade, a gente tem lembrança de muitos professores. Uns se destacaram mais, outros se destacaram menos e por aí vai. Mas o doutor Zé Antônio, eu tenho uma memória muito boa dele, porque era um parceiro ali dos alunos também. Além de professor dos seus ensinamentos jurídicos, que eram fantásticos, ele era aquele parceiro, aquele professor que todo aluno gosta. Sabe aquele professor que todo aluno gosta? É o doutor José Antônio. Uma pessoa realmente fantástica, que hoje estou tendo a honra de receber aqui no nosso Família Verzola Recebe pela primeira vez. E nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho extenso do Dr. José Antônio e algumas curiosidades da sua vida também em nosso programa. Doutor, já abrindo aqui o nosso programa, eu gostaria aqui de já perguntar a você como começou a sua trajetória no direito. Sim. Eu fiz a Faculdade de Direito de Franca, né? Conhecido por Brejo. Terminei em 1983. E naquela época, a advocacia era necessária uma luta muito grande, né? Franca era uma cidade pequena ainda, cerca de 80 mil habitantes. E eu residindo aqui na vizinha cidade de São José da Bela Vista, a opção que eu tinha logo depois de terminar a faculdade era trabalhar efetivamente, né? Então precisava disso e quando entrei para a Faculdade de Direito eu fiquei encantado com o curso de Direito. Tanto que eu terminei a faculdade em 1983 e também admirava sempre os vários professores que a gente teve lá na faculdade naquela ocasião. Acabei abraçando também a carreira docente em 1984.
eu comecei a lecionar já em Ribeirão Preto, na Universidade de Ribeirão Preto, com menos de um ano praticamente formado. Adoro o que eu faço, adoro a advocacia, sou um apaixonado pela advocacia e adoro a sala de aula e a docência, onde eu encontro ali com os meus alunos diariamente. Maravilha! Me diga agora, doutor, quais foram os momentos mais marcantes aí da sua carreira até hoje? Lucas, é assim, ó, cada ação que você ganha, notadamente quando você consegue reverter uma decisão e você vê ali que está sendo praticado um ato de justiça, esse é um momento marcante da vida. Certo. E da mesma forma, quando a gente vai para a docência, né, a cada colação de grau que você vai, participa, a cada trabalho de conclusão de curso que você vai, cada dissertação que você vê orientada, na verdade elas são todas marcadas por muita emoção. Então, ao longo de toda a vida, é uma vida de emoções constantes, porque cada conquista que a gente vê do nosso cliente que foi injustiçado, cada conquista que você vê do nosso aluno que estava ali, conquistou aquilo que sonhou, para nós é de extrema valia e de muita importância. Que bacana, muito legal mesmo, doutor. Agora me diga, como que surgiu a decisão de fundar a Martus Sociedade de Advogados? Ah, sim, Lucas, essa foi uma decisão muito importante, porque, assim, depois de muitos anos de advocacia, eu comecei lá atrás, era o perfil daquela época, a gente advogava sozinho, era um profissional solitário ali, mas as necessidades e com o aumento dos clientes que a gente tem no escritório ao longo dos anos, evidentemente que sozinho era impossível. E eu tive a grata satisfação de ter um filho que veio a fazer a faculdade de Direito, se formou, também é professor universitário, é um brilhante profissional da advocacia, notadamente no direito de família, e a par disso vim a conhecer um outro parceiro, colega, um advogado também muito dedicado, que é meu sócio na advocacia, que é o Dr. Danilo Augusto. Então, diante do aumento das demandas que existem pela procura, nós resolvemos montar então uma sociedade de advogados, com mais estrutura, para poder melhor atender os nossos clientes, em função, notadamente, das vasta região de atuação do nosso escritório. Maravilha, maravilha. Você soma mais de 40 anos de atuação na advocacia e no ensino jurídico, doutor. Me diga agora, o que mais mudou no direito brasileiro nesse período? O direito passou por muitas transformações decorrentes da própria transformação da sociedade. Certo. Né? A sociedade mudou, as pessoas mudaram, né? No Brasil, a gente pode destacar aqui o advento da Constituição Federal de 1988, pelo fato da gente ter saído ali de um período, né, complicado, e para depois alcançar aí dar os primeiros passos dentro de um processo democrático. Então, as pessoas, com isso, descobriram que elas tinham direitos e tinham mais direitos. Então, hoje as pessoas estão mais esclarecidas acerca disso, principalmente por conta do acesso facilitado à informação, e as pessoas buscam mais a defesa desses direitos. Então, isso que eu reputo como importante. Perfeitamente. Qual foi o maior desafio na construção do projeto de mestrado da FDF? Ah, sim. Quando nós assumimos a coordenação da pós-graduação da Faculdade de Direito Franca, na gestão do Dr. Décio Piola, o Dr. Décio Piola nos convidou na ocasião para implantar os programas de pós-graduação na FDF, que era uma faculdade muito antiga, tradicional, muito conhecida, e que não tinha programa de pós-graduação. Então, veja bem, a gente acabava graduando os nossos alunos ali e depois deixava esses alunos ir para outras faculdades para poder fazer a pós-graduação. Então, a convite do Dr. Décio Piola, a gente já tinha uma experiência disso lá da Universidade Franca, montamos os primeiros programas de pós-graduação lato sensu, como um antecedente necessário para apresentar a proposta do mestrado. Então, lá na frente, em 2018, ainda na gestão do Dr. Décio, fizemos a primeira APCN, e a grande dificuldade que a gente tinha é que era, primeiro, a qualificação dos nossos professores. No início, poucos professores doutores que a Faculdade de Direito tinha. Hoje, a gente conseguiu qualificar quase todos eles, fizeram doutorado. Então, foi melhorando os referenciais da Faculdade de Direito. E também a produção científica. Os professores passaram a escrever, editar livros,
artigos, participar de congressos nacionais e congressos internacionais, porque esses são pré-requisitos para aprovação. Então, começamos lá com o lato sensu para conquistar depois o estrito sensu, que é o programa de mestrado. Olha que bacana, hein, pessoal? E o que representa para você, doutor, ajudar a formar gerações de juristas, pesquisadores e também operadores do direito? Isso é o que marca um sentido da própria existência da gente, né? Eu fico muito feliz, vou extremamente motivado para a sala de aula, para poder ver ali os alunos crescerem, né? E daqui a pouco despontarem no mercado aí, em vários setores, porque a Faculdade de Direito ela abre muitas portas, né? Não é só apenas a advocacia, a magistratura, o Ministério Público. Está aqui hoje o Lucas, né, com o programa da família Verzola, aí, que eu tenho certeza que o curso de Direito foi fundamental para você estar aí onde você está e para as conquistas que você teve. Né? Com certeza, contribuiu muito, 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 viu? Não tenha dúvida. Agora me diga, doutor, como a experiência prática na advocacia contribui para a sua atuação em sala de aula? Isso é de vital importância, né? Como fui diretor muitos anos, né, coordenador, a gente observa o seguinte ao longo desses anos. O professor que efetivamente tem uma atuação prática, que não é essencialmente um teórico, não que a gente não precise dos teóricos, mas ele tem alguns diferenciais quando ele está no contato com o aluno, né? As técnicas mais modernas de ensino e aprendizagem que a gente tem, passa exatamente aí, algumas escolas adotam esse sistema, pela formação prática, pelo estudo de caso. Então, aquele profissional do direito que tem a prática, ele consegue acessar de maneira mais fácil o nosso aluno. Joia, joia. E na sua opinião como profissional, o ensino jurídico brasileiro, ele prepara adequadamente os alunos para os desafios atuais, doutor? Prepara sim. A questão maior é que aí a gente tem que, de repente, diferenciar, né, e separar o joio do trigo, né? Tem boas faculdades, tem excelentes faculdades e tem faculdades que não são muito bem avaliadas. Se o aluno ingressa numa boa escola, numa boa faculdade, com certeza ele vai conseguir atingir os resultados, porque a informação hoje chega muito facilitada. Então, o aluno hoje, para fazer um curso de Direito, ele tem muito mais facilidade do que aqueles que fizeram há alguns anos. Por exemplo, quando eu fazia faculdade, se eu precisasse fazer uma pesquisa em um julgado, em uma jurisprudência, eu tinha que ir para a biblioteca, fazer uma pesquisa numa revista, chamava Revista dos Tribunais, ficava 2 ou 3 dias ali para achar um julgado. Hoje, em questão de segundos, com acesso ao celular aqui, o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir lá, eu já tenho a decisão aqui na palma da minha mão. Então, ficou muito mais fácil o acesso a essa informação, né, Lucas? Certo, perfeitamente. Agora, eu gostaria que você me falasse. Você acredita que o direito precisa ser mais interdisciplinar? Sem dúvida. Não basta, para o bom operador do direito, não basta que ele seja um técnico apenas em direito. Ele tem que ter um conhecimento interdisciplinar, né? O direito enquanto fato social, ele é um fenômeno que contempla várias áreas do conhecimento. Então, e hoje a gente vê, assim, vários profissionais de outras áreas procurando a faculdade de direito. Então, por exemplo, um médico que vai fazer a faculdade de Direito, ele vai ser um melhor médico do que aquele que não fez a faculdade de Direito. Um jornalista que fez a faculdade de Direito vai ser um melhor jornalista do que aquele que não fez a faculdade de Direito, porque ele prepara, o curso de Direito prepara o cidadão para a vida, né? Pra isso, com certeza, sem dúvida alguma. E quais competências, doutor, um jovem profissional do direito precisa desenvolver, além daquele conhecimento técnico? A competência, ela é em decorrência da dedicação. Então, assim, o direito é uma ciência belíssima, é uma ciência apaixonante, mas é necessário que a gente se dedique a ela, né? Que a gente, primeiro, dedique para depois você colher os resultados daquilo. Então, uma pessoa, por exemplo, que não gosta de leitura, ele não deve ir para a faculdade de Direito, porque é uma faculdade de Direito, a gente passa a nossa vida lendo. Isso não vai terminar com a faculdade, ela vai continuar enquanto você estiver atuando ali naquela área. Então, ele precisa disso, precisa de um raciocínio crítico,
precisa de ter uma cognição de vida, né, de realidade, o que está acontecendo no país, em termos econômicos, em termos políticos. Então, ele não pode ser aquela pessoa que vive fechada em casa, num mundo isolado. Por quê? Porque ele lida com o ser humano, ele lida com fatores importantes com relação ao ser humano, lida com valores importantes, que é, por exemplo, com relação à sua liberdade, com relação ao seu patrimônio. Então, ele precisa ter um conhecimento além do conhecimento científico propriamente dito, Lucas. Maravilha, hein, pessoal? O primeiro bloco do nosso programa foi realmente sensacional. Eu vou para o intervalo comercial. Já, Dr. José Antônio volta com a gente no Família Verzola Recebe. Neste mês de maio, celebro com muita gratidão um marco extremamente significativo na minha trajetória. 18 anos ininterruptos à frente do programa Família Verzola Recebe. Mais do que números, essa caminhada representa compromisso, dedicação e, acima de tudo, respeito ao público que me acompanha ao longo de todos esses anos. Foram mais de 2.500 convidados recebidos, cada um trazendo consigo histórias, experiências e conhecimentos que enriqueceram profundamente o conteúdo do programa. Sempre tive como propósito levar ao telespectador temas interessantes, relevantes e informativos. Assuntos que provocam reflexão, agregam valor e dialogam com o cotidiano das pessoas. E é justamente essa essência que mantém o programa vivo, atual e conectado com quem está do outro lado. Ao longo dessa jornada, aprendi que comunicar vai muito além de falar. É ouvir, compreender e dar espaço para diferentes vozes. É isso que busco em cada entrevista, em cada encontro, em cada edição. Celebrar esses 18 anos é olhar para trás com orgulho, mas também seguir em frente com ainda mais vontade de fazer melhor, de inovar e de continuar levando conteúdo de qualidade ao público. Meu sincero agradecimento a todos que fizeram e fazem parte dessa história. Seguimos juntos, com o mesmo entusiasmo do primeiro dia. Rancho JP, no coração da natureza, onde a paz encontra o sabor. Existe um lugar feito para quem aprecia a verdadeira comida caipira. No Rancho JP, cada prato é preparado com carinho, tradição e aquele tempero que lembra a casa da avó. Comida feita no fogão a lenha, ingredientes fresquinhos e o sabor autêntico da roça. Aqui é para comer bem e aproveitar. Relaxe, respire fundo e aproveite a natureza exuberante que cerca nosso rancho. Avenida Major Alvarenga, 2700. Patrocínio Paulista. Telefone 16 99121 1765. Rancho JP. Sabor da roça, acolhido pela natureza. Venha viver essa experiência. Há 30 anos, aproximando pessoas. O som da risada de um neto. A voz de quem a gente ama dizendo eu te amo. A música que marcou uma vida inteira. Há 30 anos, a Audibel Aparelhos Auditivos transforma sons em emoções. Porque ouvir não é apenas escutar, é se reconectar com o mundo. São 3 décadas devolvendo confiança, autoestima e qualidade de vida para milhares de pessoas. Audibel 30 anos, mais que aparelhos auditivos. Nós entregamos momentos. Centro Universitário Unifacef. Você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef, sua próxima etapa começa aqui. Pra quem quer aprender, desenvolver, a Cif é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra Cif e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a Cif é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra Cif e seja associado. A Cif, conectando e desenvolvendo empreendedores.
Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do Família Verzola Recebe. Doutor, me conte agora, como o processo civil pode ser um instrumento de transformação social? O processo civil tem um valor fundamental, porque, na verdade, o cidadão ele tem uma vida civil. Né? No nosso dia a dia, desde o momento em que você acorda até o momento que você vai para o trabalho, você pratica atos civis o dia todo. Evidentemente que penal não, né? Uma exceção que pratica aí atos de natureza penal. Então, assim, o direito civil e o processo civil constituem elementos fundamentais aí para a distribuição da justiça, para que as relações sociais elas sejam lastreadas aqui por fundamentos de justiça segundo os valores da sociedade, que vão mudando, vão se adequando, vão evoluindo, né, em alguns aspectos. Mas é isso, o direito civil e o processo civil, notadamente, regula as nossas relações para que elas sejam justas. Perfeito. Na sua opinião, qual é a importância das políticas públicas para a efetivação dos direitos fundamentais? Então, a gente só pode pensar numa concepção de um Estado moderno. Aliás, hoje não se fala mais nem no Estado moderno, mas no Estado pós-moderno, né? Da pós-modernidade, que é aquele Estado que está efetivamente preocupado com as questões sociais. Né? Então, não adianta a gente pensar e conceber a existência de um Estado que não esteja voltado para a prática das políticas públicas. Isso a gente vai pegar aí, principalmente os países mais desenvolvidos do mundo. Né? Quanto mais o Estado investe em política pública, mais retorno o cidadão dá para aquele grupo social, em termos de organização, em termos principalmente de paz social. É lógico que as diferenças, as desigualdades, que são corrigidas através das políticas públicas, se essas desigualdades, se elas continuam a persistir, isso ameaça o quê? A paz social. Então, a política pública é um instrumento valiosíssimo, né, que deve ser adotado também como política de Estado, na maioria delas aí. Objetivo o quê? A pacificação social, a justa distribuição dos benefícios daquele Estado, para que seja possível de ser alcançado por todos. Joia, joia, joia. E a gente sabe que você coordena pesquisas sobre políticas públicas no Estado Democrático de Direito, correto, doutor? Sim, Lucas. Me fale agora, quais são os temas que mais preocupam atualmente, doutor? Hoje nós estamos no nosso grupo de pesquisa, Lucas, voltado para as pesquisas que têm um caráter mais empírico, um caráter mais prático, que é, vamos dizer assim, as novas orientações de pesquisa da CAPES. Nós não estamos mais preocupados com pesquisas essencialmente teóricas. Então, por exemplo, um aluno de graduação aqui da Faculdade de Direito de Franca, no qual eu orientei, faz parte do meu grupo de pesquisa, ele fez um levantamento aqui, olha que interessante, a partir da questão da acessibilidade aqui em Franca. Então, nós verificamos o seguinte, assim, ele foi levantar alguns pontos e verificamos coisas assim absurdas. E aí só aquela pessoa que precisa da acessibilidade é que vai sentir. Então, assim, pontos, por exemplo, restaurante Bom Prato, no centro da cidade, que é um lugar procurado por pessoas carentes. Tem um poste no lugar que tem acessibilidade. E assim em vários lugares da cidade. Ele fez um levantamento em alguns, pelo menos 40 pontos aí, e tem um projeto, uma proposta. Eu pretendo, inclusive, ajudar esse aluno aí, para a gente conseguir ver no futuro uma bolsa para que ele continue pesquisando. Então são essas coisas. Por quê? Se ele levantar todos os pontos aqui onde a gente tem problema de acessibilidade, por exemplo, nós vamos conseguir fazer uma cidade melhor para aquelas pessoas que precisam da acessibilidade. E veja bem, acessibilidade não se refere somente a pessoas, eventualmente, que têm alguma dificuldade física, né? Mas a questão dos idosos, por exemplo. Né? Então, é muito importante. Então, nós estamos pegando, assim, esses nichos onde a gente pode trazer um resultado concreto para a sociedade. Então, tem várias pesquisas em andamento, várias pesquisas aí na área de educação, na área de saúde, na área de atendimento, aí é um foco grande que a gente tem ali da melhoria das condições de vida aí do produtor rural, do pequeno produtor. Então, são todas voltadas para essas vertentes que eu disse aí para você. Muito bom, muito bom.
Agora me diga, doutor, a gente sabe também que você é pesquisador, escritor, dentro desse currículo gigante aí também tem pesquisador, escritor e tudo mais. O que te motivou a escrever sobre interceptações telefônicas e telemáticas? Ah, Lucas, então, quando eu estava fazendo aí o meu mestrado lá, já tinha sido evoluído muito a questão das telecomunicações no Brasil. E a gente começou a constatar no nosso escritório de advocacia como essas telecomunicações e as provas decorrentes dessas telecomunicações podem impactar a vida das pessoas, o processo e o próprio Poder Judiciário, né? Porque você pega hoje a minha pesquisa voltada mais para a área civil, mas você pega, por exemplo, na área penal. Hoje a Polícia Federal, na verdade, ela se vale basicamente das provas obtidas em decorrência das atividades ali telemáticas e telefônicas para poder investigar e descobrir determinados delitos. E a gente também, lá no processo civil, sofre as consequências disso. Então, por exemplo, você imagina assim, o delegado de polícia pede uma autorização para o juiz federal, o juiz estadual autoriza a interceptar o telefone, a sua comunicação telefônica e telemática, não só telefone, e-mail, WhatsApp, certo. rede social. Bom, aí investiga lá, hipoteticamente, o cidadão tal. Depois, observa-se o seguinte, não achou nada com relação a ele, mas ele foi investigado, né? Detalhe, em alguns casos ele nem fica sabendo que foi investigado. Então aí vem exatamente a minha proposta com relação ao doutorado que a gente fez, no sentido do que, olha, o Estado tem que avisar aquele cidadão que ele foi investigado, que ele não teve a sua vida apenas bisbilhotada, para que ele possa, se for o caso, acionar o Estado e pedir uma indenização pelos danos que sofreu em decorrência daquilo. E isso vai lá para o processo civil, é remetido lá para o processo civil. Então, bacana. A gente defende a ideia de que eu fui investigado. Tudo bem, o Estado tem o direito de investigar no plano criminal, é natural que se faça isso, principalmente em face do avanço aí das organizações criminosas. Mas e o cidadão de bem que foi investigado e não achou nada com relação a ele? Como é que faz? O Estado invadiu a privacidade dele, invadiu a vida dele, e o Estado tem que ser responsável por isso, para evitar pedidos abusivos das interceptações telefônicas. Bacana, bacana. Agora me diga, doutor, como você recebeu a notícia de que sua obra foi citada em acórdão no Supremo Tribunal Federal? Ah, Lucas, eu fiquei, assim, muito feliz, muito emocionado. Eu vim a descobrir que o meu livro tinha sido citado no acórdão do Supremo Tribunal Federal por outra via, né? Porque eu não estava atuando nesse processo, então foi um advogado amigo lá do Nordeste, né, que ficou sabendo, né, que o livro tinha sido citado no acórdão do Supremo Tribunal Federal e que me ligou, falou, doutor, você está sabendo que sua obra foi referenciada aqui no acórdão do Supremo Tribunal Federal? Eu fiquei muito feliz porque, assim, é muito difícil, né, a gente ter uma citação no Supremo Tribunal Federal, né? São raros os autores que conseguem a isso. Eu me senti gratificado com a pesquisa que eu fiz e que, de certa forma, o esforço valeu a pena, porque um reconhecimento do Supremo não é um reconhecimento qualquer, principalmente para um profissional do direito como eu. Então, assim, eu me sinto muito feliz, muito gratificado, fiquei muito emocionado, porque vi que, de alguma maneira, em algum momento, eu contribuí para alguma coisa lá no Supremo, né? Fiquei muito feliz. Olha que legal. Não me surpreendo, viu, doutor? Porque a gente sabe da sua capacidade, da sua dedicação, da sua competência profissional, então, mais do que merecido. Muito obrigado. Não me surpreendo com isso, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Agora eu gostaria que você nos falasse o seguinte: qual a importância da produção intelectual para a advocacia? Sim, os advogados, geralmente, quem é vocacionado só para a carreira da advocacia, ele não tem uma preocupação muito grande com a pesquisa, porque ele está tão envolvido ali com processos, prazos. Então, a pesquisa dele, geralmente, é uma pesquisa mais direcionada para aquilo que ele está precisando naquele momento. Correto. Acontece que, onde que está o papel do advogado? Quando ele pesquisa, ele ajuda a transformar a jurisprudência, porque, na verdade, quem cria o direito aqui num primeiro momento não é o tribunal que decide,
É o advogado que defendeu um determinado posicionamento, uma determinada tese, e que lá na frente, aquela tese que ele defendeu vai ajudar o juiz, o desembargador, o ministro a decidir aquela matéria. Então, aqui ele exerce, ainda que ele não tenha esse pensamento voltado para isso, mas um papel fundamental na formação da jurisprudência do nosso país. Perfeitamente. Doutor, o advogado precisa também contribuir academicamente? Hoje as universidades estão abertas, né? E esse é o propósito. A universidade não pode ser, antigamente você passava perto de uma faculdade, dava a impressão de ser um clubinho fechado ali, né? Hoje a faculdade tem que mostrar a cara, mesmo porque nós temos uma função social que é exatamente a de poder desenvolver mecanismos para a transformação da sociedade, para que essa sociedade possa ser melhorada. Então, é muito importante que as pessoas conheçam a universidade, é muito importante que as pessoas visitem a universidade para entender ali os seus propósitos. Perfeitamente. Como você enxerga a relação entre teoria e prática no direito? É imprescindível, né? O profissional que é muito prático, mas que não conhece a teoria, é um profissional pela metade. E o contrário também se dá da mesma forma. O profissional que conhece apenas a teoria e não conhece a prática, ele também é um profissional pela metade. Então, na verdade, essas duas metades, elas devem se fundir, devem se unir, né? É isso, é o ideal. Por isso que quando a gente pega um professor que também é operador do direito, advogado, juiz, delegado, promotor, ele tem mais facilidade na condução das atividades dele com os alunos. Certo. Pessoal, vamos para mais um intervalo comercial. Já, Dr. José Antônio de Faria Martos volta com a gente aqui no Família Verzola Recebe. Pessoal, você que procura combustível de qualidade a preço justo, aqui no Posto Mansão você encontra álcool no melhor preço da cidade, gasolina, diesel, como vocês estão vendo aqui, diesel aditivado, né, Jairo? Temos o diesel S10 100% filtrado, o S500 100% filtrado, fica na amostra para o cliente ver. Então o cliente está abastecendo, está vendo o que está colocando dentro do carro dele, entendeu? E tudo com garantia, tudo certinho. Olha aí, pessoal, aqui no Posto Mansão você encontra os combustíveis de qualidade, aquele atendimento nota 10 de uma equipe realmente preparada para oferecer o melhor para o seu veículo, para a sua moto e tudo mais. E eu estou falando que aqui o preço realmente vale a pena. Enquanto pela cidade você encontra o álcool a preços muito maiores, aqui você encontra o precinho camarada no álcool, hein, pessoal? Venha conferir. Posto Mansão, a melhor loja de conveniência da cidade, como vocês já conferiram nas imagens um pouquinho antes. Combustível de qualidade, atendimento nota 10 e a melhor troca de óleo também, né, Jairo? Sim, isso mesmo. Trocamos óleos aí todos de segunda a sábado, né? No horário comercial normal. E o combustível que você já conhece. Das 6 horas da manhã até as 22 horas, você pode vir. Posto Mansão, Avenida Ademar de Barros, 1900. Diesel de qualidade, álcool, gasolina, troca de óleo, a melhor loja de conveniência da cidade com a cerveja mais gelada. É isso mesmo, tudo isso. Posto Mansão, Avenida Ademar de Barros. Venha conferir. No coração da cidade, existe um lugar onde qualidade, confiança e atendimento andam lado a lado. Um lugar pensado para quem valoriza o seu veículo, o seu tempo e a sua segurança. Bem-vindo ao Posto Mansão. Aqui você encontra combustível de qualidade, com procedência garantida e preço justo de verdade. Porque cuidar do seu carro ou da sua moto começa pela escolha certa. No Posto Mansão, sua experiência vai muito além do abastecimento. Temos troca de óleo especializada, produtos de alta performance e uma equipe preparada para oferecer o melhor cuidado para o seu veículo. Enquanto cuidamos do seu carro, você aproveita uma ampla loja de conveniência, moderna, completa e pronta para tornar sua parada muito mais prática e agradável. Tudo isso em uma localização privilegiada, com atendimento ágil, cordial e feito por profissionais que entendem do assunto e gostam do que fazem. Porque aqui, cada cliente é recebido com atenção, respeito e compromisso. Posto Mansão. Qualidade no combustível, excelência no atendimento, confiança para seguir sempre em frente. Posto Mansão. Seu veículo merece esse cuidado. Avenida Ademar de Barros, 1900. Horário de funcionamento, das 6 horas às 22 horas.
Pessoal, e a dica importante do nosso Família Verzola Recebe é a loja de conveniência aqui do Posto Mansão. Você encontra aquela cerveja geladinha, você encontra também salgados, pão de queijo, aquele cafezinho gostoso, não é mesmo, Jairo? É isso aí, tem bolinho, quentinho, cappuccino, chocolate e cerveja, né? Porções. Tamo aí. Bacana. Então, como vocês estão conferindo aí nas imagens, é uma loja bem bacana, uma loja ampla. Você pode vir fazer o seu lanche, você pode vir comprar aquela cerveja ou então degustar a própria cerveja aqui dentro do posto mesmo, né, Jair? Com um belisquinho, um petisquinho, né? Isso aí, tem porção, frango, peixe, carne, tá tudo aí. E pro pessoal que está nos assistindo e que está querendo vir aqui, qual que é o horário de funcionamento? Conta pra gente. Aqui abre às 6 horas da manhã e fecha às 22. Todo dia, sexta, sábado, domingo, feriado, todo dia. Das 6 às 22, você compra a cerveja mais gelada da cidade, você se delicia com as porções mais variadas e também precisou de alguma coisa, de algum item, você encontra aqui na loja de conveniência do Posto Mansão, Avenida Ademar de Barros. 1900, bora pra cá. Venha, você vai gostar. Entre Cores e Histórias, com Ana Cláudia Querino. Seja bem-vindo a este espaço dedicado à arte, à história e à preservação da beleza que atravessa séculos. Hoje, abrimos as portas para o conhecimento de uma especialista que transforma o tempo em expressão. Ana Cláudia Gomes Querino. Com atuação na técnica histórica barroca, ela nos conduz pelo universo da restauração e da policromia, revelando segredos, cuidados e a importância de manter viva a essência das obras. Prepare-se para descobrir dicas valiosas de quem vive a arte em sua forma mais autêntica. Vamos lá, Ana Cláudia, agora é com você. Olá, eu sou Ana Cláudia, artista plástica e restauradora de arte. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as imagens de roca. Essa manifestação artística, agora na Semana Santa, é muito popular, é muito usada. São imagens onde a escultura é feita apenas em algumas partes, no rosto, nos braços, no tronco e às vezes tem os pés. O restante é apenas uma estrutura de ripa. Existem também as imagens de vestir, que é como essa que tem aqui na imagem. É um esboço de todo o corpo da imagem da roupa e depois ela é vestida com tecido, com uma vestimenta feita de tecido. Essas imagens são antigas, são usadas na arte sacra. Na Europa foi muito popular entre o século XVI e XVII. No Brasil, o auge foi no XVIII, chegando até o XIX. Essas imagens elas foram por muito tempo desprezadas pelos colecionadores que achavam que eram imagens feitas por economia, feitas porque queriam baratear o custo. Mas não foi isso, isso não tem nenhum sentido, até porque nessa época o tecido era mais caro que a madeira, o tecido tinha muito valor. Isso, na verdade, foi criado no contexto da Contra-Reforma. Após a Reforma Protestante, o Papa convocou o Concílio de Trento, que definiu novas diretrizes, novas normas para a Igreja, entre elas sobre a arte sacra. Então foi orientado que a arte sacra deveria ter mais identificação com os fiéis, ter mais realismo, naturalismo. Por isso, as imagens começaram a ser vestidas com roupas humanas, muitas vezes cabelos humanos, brincos, colares, ornamentos que provocassem uma identificação maior. Isso é muito popular na Europa até hoje, principalmente no sul da Espanha, que tem procissões monumentais, transportando as rocas, e hoje tem despertado um grande interesse nos colecionadores. São imagens que falam diretamente ao coração. Elas transmitem muita fé, muita devoção. Essa está em processo ainda vai ter mais realismo. Eu vou colocar lágrimas, depois vão ser colocados cabelos nela e a roupa representando a Nossa Senhora das Dores. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. Dr. José Antônio, qual momento da sua carreira mais lhe trouxe orgulho?
O momento que mais me trouxe orgulho foi na defesa. Nossa, é difícil falar isso, hein? Porque... São mais de 40 anos ali, né? Assim, eu fiquei muito feliz quando, por exemplo, quando eu terminei, quando fui chamado para dar aula há muitos anos atrás, lá que eu não tinha um ano, não fazia nenhum ano que eu saí da faculdade. Quer dizer, depois fui convidado aqui para vir montar o curso de Direito da Universidade de Franca, lá o doutor Clóvis Dovis, na época, né, nós montamos lá junto com o doutor Terce. Depois fui convidado para ser diretor, depois fui convidado pelo doutor Desse aqui para montar a pós-graduação da Faculdade de Direito. Então, assim, depois eu vejo meu filho seguindo meu caminho, aí vejo agora minha mulher trilhando por aí, vejo a sociedade, a Marte Sociedade de Advogado, assim, crescendo muito, muito. Então, assim, Lucas, são muitos momentos, né? Quando eu estava defendendo meu doutorado lá na Argentina, quer dizer, saindo daqui, um sonho, né, para fazer isso. Depois aqui no Brasil, minha mãe presente ali, meu pai já não estava mais. Então, assim, é muita emoção. Realmente é uma vida de muita emoção. Bacana, bacana, bacana. Agora me diga, doutor, existe algum aluno, alguma pesquisa ou algum projeto que realmente tenha marcado profundamente sua trajetória? Lucas, se eu for, assim, declinar um nome, eu vou cometer Justiças. Porque são... Quase todas as pesquisas são muito importantes para o universo nosso, assim, entendeu? Então, assim, eu não poderia dizer um nome, né? Porque eu tenho vários nomes para citar. E se for citá-los aqui agora, corre de eu cometer algum equívoco aí e deixar... É isso, mesmo porque são todas muito importantes. Os alunos que a gente orienta hoje na iniciação científica, você vê cada proposta muito valiosa em termos de pesquisa. E o aluno está começando, porque ele está lá na graduação ainda, depois você vai para o mestrado, ele traz... É muito, muito difícil separar, porque todas importantes, todas importantes. Correto, correto, correto. Doutor, me fale agora, o que ainda o motiva diariamente a ensinar e pesquisar? Eu acho que para a gente poder fazer as coisas, a gente tem que ser apaixonado, né? Então, eu me confesso apaixonado, vou para as minhas aulas na faculdade, assim, com muita vontade de fazer aquilo, olho, né, às vezes dando aula, assim, fico olhando cada um dos alunos, né, e você vê ali o quê? Sonhos, né? Sonhos, né? Você olha jovem ali, 20 anos, em média, e você está ali plantando sonhos. Então, a responsabilidade da gente é muito grande. E lá no nosso escritório de advocacia, você vê assim, na verdade, a pessoa deposita plena confiança no trabalho seu, o que é de muita responsabilidade, né? Então, você tem que lidar com aquilo, porque, de repente, você está numa atuação que não seja muito dedicada, com muita garra, de repente, você pode comprometer o patrimônio da pessoa, você pode comprometer a própria vida da pessoa, né? Certo, certo. Nessa circunstância. Maravilha, maravilha. Agora me fale, como você gostaria de ser lembrado no meio jurídico e também no acadêmico? No meio acadêmico, professor Zé Antônio. No meio jurídico, doutor Zé Antônio. Tá, mas como eu falei no começo do programa, sempre tem aqueles professores que se destacam mais, né? Como se diz, eu me formei faz muito tempo já, faz muitos anos, e até hoje a gente guarda um carinho especial pelo doutor José Antônio, como o doutor Terce também é uma pessoa fenomenal, também um professor bacana que esteve comigo lá. Então a gente guarda um carinho especial por algumas pessoas. Então não tem como, né, doutor? Tem aquele carinho especial ali, tem. Lucas, eu vou dizer uma coisa para você. Não tem nada mais gratificante, isso não sou só eu que digo, mas os colegas professores também. Você está, por exemplo, está lá no supermercado. De repente você escuta assim, ô professor! Isso é muito bom, entendeu? E como 41 anos lecionando, eu tive aí, fiz um cálculo esse dia para trás aí, aproximadamente 11.500 alunos até Olha hoje. Então, só, hein? É um exército, né? Onde eu vou, tem alunos. Então, você vai na cidade e tal, de repente eu estava lá no STJ, há um pouco tempo atrás aqui, estava resolvendo um assunto ali, de repente eu escuto, longe, lá no corredor, ô professor! Falei, bom, quer dizer, já está minha vida resolvida aqui, porque ele estava saindo do gabinete de um ministro ali. Então, assim, é muito gratificante isso, em qualquer lugar que a gente está. Legal, legal, legal. E depois de tantas conquistas, doutor, quais sonhos profissionais ainda permanecem?
Eu acho que no plano acadêmico, né, a gente precisa pensar em aliar agora, né, as novas propostas que vêm em termos de educação, a gente, vamos dizer assim, reconquistar o jovem para entender, para que ele possa entender a importância da sua formação. Porque o acesso facilitado à informação, ao telefone celular, à internet, em alguns momentos você vê o jovem um pouco disperso. E a gente precisa reconquistar esse jovem aí. Então, eu sonho com isso, né? Embora a gente não tenha dificuldade com relação ao nosso propósito. E no plano profissional da advocacia, eu sonho aí com um judiciário que não seja tão moroso, né? Porque no nosso escritório, por exemplo, a ação mais antiga que eu tenho lá é de 1987. Olha né? só. E de 1994, 95, aí, quando veio o Plano Real, ainda tem ações tramitando até hoje. Então, essa demora excessiva, ela não garante justiça, né? Na verdade, é mecanismo de injustiça, porque muitos desses processos, às vezes a pessoa morre sem receber aquilo que é de direito dela, né? Mas nós brigamos ali, a gente vai, a gente não cansa, nós temos lá, lidamos com causas mais complexas no nosso escritório, né, que é o perfil do nosso escritório, lidamos muito com o agronegócio, porque a gente vem dessa origem, né, do começo da nossa advocacia, então a gente tem no escritório lá cliente que tem 40 anos, que está conosco lá, que são produtores rurais, e a gente vai vencendo as dificuldades junto com ele, na medida que vai acontecendo, que o direito vai evoluindo. Lembrando que o direito, aquilo que você perguntou lá atrás, ele sempre está associado a outros fatores. Então, para que eu possa ser um bom profissional de direito, seja advogado, seja professor, eu tenho que entender de economia, né? Então, quando chega lá o produtor rural, por exemplo, tá passando por uma dificuldade, você conhece a vida dele, é uma vida de luta, né, lá no campo, para poder colher, produzir, que não é fácil. Ele passando lá por uma dificuldade financeira, você tem que entender o que está acontecendo no mercado. Mas peraí, o que você produz? Não, eu estou produzindo laranja. Então vamos lá, vamos ver o que o mercado está falando hoje, quanto que você vai vender, quem está comprando, quanto que está produzindo nos Estados Unidos, quanto está produzindo na Europa. Então esse conhecimento interdisciplinar é de vital importância para você poder ajudar as pessoas naquilo que elas precisam. Legal, legal, legal. Doutor, sempre no final do nosso programa, eu gosto de fazer um bate-bola rápido, um jogo rápido assim, com os nossos convidados. Sim. Eu gostaria que você participasse com a gente aqui desse bate-bola. Já na primeira pergunta, eu gostaria que você me dissesse um livro indispensável no direito. Constituição Federal. Legal, legal. Um grande jurista brasileiro. Eu vou citar aqui aquele que foi o meu orientador no doutorado, a quem eu devo muito, que é o professor Eduardo Arruda Alvim, né? Brilhante jurista, brilhante profissional e uma pessoa de excepcional valor. Legal, legal. Justiça em uma palavra. É dar a cada um o que pertence. Não foi uma palavra só, né? Não, mas foi uma conjunção, é legal. O maior desafio do Brasil atualmente? É a gente vencer as questões políticas, né? O grande problema do Brasil hoje não é econômico, o grande problema do Brasil hoje não é a criminalidade, o grande problema do Brasil hoje é político, né? Certo, não certo. sei como é que a gente vai fazer mesmo porque está na mão das pessoas, né? Já é mais difícil um pouquinho, né? Os embates que a gente tem, por exemplo, aí com o Poder Judiciário, a gente vê que são embates que seriam desnecessários. Então, parece-me que houve um desvirtuamento político geral, né, generalizado, aí, como uma síndrome, alguma coisa assim. Certo, certo. Pesquisa ou advocacia? Ambos, né? Ambos. A advocacia ela é de vital importância para a pesquisa também, porque você traz a casuística, traz o caso para a pesquisa, né? E da mesma maneira o oposto. Perfeitamente. Universidade pública ou privada? Qual o maior desafio comum? Eu acho que as duas desempenham um papel muito importante, porque a universidade pública ela não tem capacidade de receber todo mundo, né? Não tem vaga para todo mundo. E a universidade privada faz muito bem esse papel. Aí nós precisamos só conciliar a questão de valores, a questão do lucro, né, da universidade privada. Ela tem que entender que ela exerce uma função social, um papel social. E para isso, né,
Os programas que a gente tem aí do tipo programa de ProUni, né, que na verdade assim, são programas, são políticas públicas aí de vital importância para permitir o acesso da pessoa carente ao estudo universitário. Quem faz a universidade, assim, eu tenho milhares de exemplos que eu posso citar para você, Lucas. Todo aquele que passou por uma faculdade, ele melhora de vida. Em algum aspecto, ele vai ser melhor do que o que ele era lá, né? Então, ele consegue crescer e consegue evoluir com aquilo. Certo, certo. O futuro do direito será mais humano ou mais tecnológico? Eu não posso pensar que o futuro vai ser tecnológico, eu tenho que pensar que o futuro é humano, né? Porque o direito só existe porque existe o homem, né? E o direito só existe porque existe o homem social, né? Aqui agora, onde nós estamos, nós precisamos dele. Quando eu me fechar sozinho no meu quarto lá, não preciso. Então, eu prefiro acreditar no direito, mesmo porque é uma ciência humana. Eu acho que é isso. Perfeitamente. Agora, antes de encerrar o programa, doutor, você fechou o escritório, saiu da faculdade e tudo mais. Gosta de praticar algum esporte? Gosta de um hobby? O que você gosta mais? Lucas, a gente gosta de... O esporte já não dá mais assim, né? Eu faço lá minhas caminhadas, né? Gostaria muito de jogar futebol, mas aí eu teria que arrumar uma equipe mais ou menos da minha idade, né? Porque não dá para entrar no jogo, não dá nada. Mas gostaria muito de jogar futebol. Mas a gente gosta, eu, meu filho lá, de carros antigos, né? De mexer com os carros. Então a gente tem alguns lá e eu gosto disso, participar dos encontros, às vezes viajo, né, para os encontros que tem. Bacana. Barra Bonita, São Paulo, Campos do Jordão, Araxá, e vai por aí afora, né? Ah, isso é legal, muito bom. Me distrai bastante, gosto muito. Joia, joia. E aquele time do coração? Tchan, 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 tchan. Olha aí, suspense no ar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo mundo que tem mais ou menos a minha idade, né, não vou dizer quanto é, mas todo mundo que tem mais ou menos a minha idade é santista. Olha só. Fazia tempo que não aparecia um santista aqui, né, Paulinho? Pois é, né? Olha só, hein? Assim, ando um pouco afastado, né, do futebol, assim, de acompanhar o futebol, porque o futebol mudou muito o perfil, né? Os times já não são mais configurados. Ixi, justamente. É natural que eu tenha sofrido a influência da era Pelé, né? É isso. Mas continua como meu time de coração. Joia, joia, joia. Pessoal, nosso tempo está chegando ao final, mas foi um bate-papo muito legal com o Dr. José Antônio de Faria Martins, que mais uma vez nos deu uma aula de direito aqui, nos contou um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história. Foi muito legal o nosso programa de hoje. Mais uma vez, doutor, eu quero agradecer por ter estado aqui comigo e ter nos concedido essa entrevista tão bacana, repleta de insights valiosos, repleta de informações valiosas. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, fiquei muito honrado quando você me convidou e muito feliz. Muito obrigado e eu estou à sua disposição. Maravilha, espero que futuramente você volte para a gente debater um pouquinho mais sobre essa área tão bacana do direito, sobre docência e muito mais aqui no Família Verzola Recebe. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, Lucas. Pessoal, semana que vem eu espero vocês novamente para mais um programa inédito Família Verzola Recebe. Fique comigo. Até lá!